Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Acho que Sim, Acredito que Não. Se você ainda não é inscrito, faça o favor de se inscrever. E se você já é inscrito, ativa o sininho lá e já deixa o seu like para você estar acompanhando as novidades do canal. A pedido de algumas pessoas, hoje eu vim aqui fazer mais uma série de curiosidades, certo? Às vezes você fica se perguntando, e as crianças ficam me perguntando, o que é grande? O que é maior que isso? O que é maior que aquilo? Então hoje eu vim trazer para vocês as maiores coisas que existem, ou as maiores pessoas, enfim, coisas que atualmente a gente olha, a gente acha pequeno, ou um tamanho normal. Hoje eu vim trazer para vocês o que tem de proporção gigantesca aí, que a gente nem sabe nem desconhece. Que a gente não sabe e desconhece. Bom pessoal, e para me ajudar a fazer esse vídeo, hoje eu trouxe uma pessoa aqui que eu gosto pouco, né? Uma pessoa que vive me perguntando, ô pai, qual que é o tamanho disso, qual que é o tamanho daquilo, né? Bem, Pepe? E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ajudar meu pai a fazer um vídeo sobre coisas grandes que eu fiz contando pra ele. Ele foi o maior humano que existe. Bom, e toda criança fica perguntando pra gente, né, quem é a maior mulher, quem é o maior homem, quem é o maior cachorro. E hoje eu vim aqui trazer algumas curiosidades com a ajuda do Pedrinho, que o Pedrinho quer ajudar a gente a fazer tudo. Então ele vai me perguntar e eu vou responder pra vocês. A primeira pergunta que ele fez é quem foi o maior homem do mundo. Ou o maior, na verdade, o maior homem do mundo também foi até hoje, pelo Guinness Book, o maior ser humano da face da Terra. O dono do título de maior pessoa da história é Robert Wadson, muitas vezes chamado de o Gigante de Illinois, um americano que chegou à altura surpreendente de 2,71 metros. E essa medida foi feita ou realizada 18 dias antes da sua morte. Infelizmente, pessoas que têm essa predisposição a crescer tanto, infelizmente ela não vive muito, né? Ele morreu muito jovem, aos 22 anos de idade. Watson sofreu com hiperatividade de sua glândula pituitária, que levou ao seu sistema exposto a grandes quantidades de hormônio de crescimento humano. Quem foi a maior mulher do mundo? Bom, Pedrinho, e para responder a pergunta sua, já curiosamente falando, a maior mulher do mundo, eu não faço ideia de como se pronuncia o primeiro nome dela, então eu vou colocar aqui embaixo para vocês o nome dela e chamar ela carinhosamente de Kevin. Bom pessoal, a Kevin é considerada a maior mulher da história. Ela nasceu em 1616 na Holanda. Ela atingiu seus 2 metros de altura apenas aos 9 anos de idade. Olha só pra você ver isso, com 9 anos de idade ela já tinha 2 metros de altura. A sua impressionante altura era uma forma de ganho dos pais, né, que levava ela para eventos e para demonstrar para outras pessoas. Porém, o ganho deles, ou o lucro que eles tinham expondo ela, durou muito pouco e ela faleceu apenas aos 17 anos de idade. Quando ela faleceu, foi registrada a altura de 2,54 metros. Também tem a foto dela aí que eu já mostrei, mas para servir de curiosidade também, o pintor que pintou o quadro dela, ele colocou ela mais bonita do que ela realmente é. Então naquela época já tinha um Photoshop aí na mão do pintor, né? Então vamos à próxima pergunta. Agora fala para mim qual é a maior embarcação do mundo. Bom pessoal, até agora o Prelude é a maior embarcação do mundo já construída. Surpreendentemente, o navio possui um casco que é maior que o comprimento do Empire State Building de altura. Ou seja, se você pegar o Empire State Building e deitar ele, o navio ou a embarcação, no caso, vai ser maior que o prédio. Ele foi introduzido no oceano em 2013 na Coreia do Sul e possui nada mais nada menos que 488 metros de comprimento. Mais ou menos 4 campos de futebol e 74 metros de largura. Construído para a Shell, né, a mesma dos postos de combustível, pelos estaleiros da Samsung na Pior Coreia, ele levou 14 meses para ser construído nos estaleiros e hoje ele desloca 600 mil toneladas em cima dele, ou seja, ele é muito bruto. Bom, e para que ele foi construído?
Ele vai para a costa da Austrália, onde será ancorado e passará as próximas décadas processando gás natural dos poços da região. O curioso é que ele não tem motor, ou até tem 3 motores de 6.700 cavalos. E para que servem esses 3 motores? Eles são usados para fornecer energia dentro da embarcação e também para poder manter ele no lugar, mesmo em furacões de categoria 5, ou seja, para manter ele flutuando. Por que eles não fizeram motor para essa embarcação? Na verdade, ela foi construída na Coreia do Sul e depois ela vai para a Austrália e vai ficar lá por décadas, parado. Então não faz sentido eles colocarem um motor nele para fazer uma viagem apenas. Beleza? E aí, pai, qual que é o maior navio do mundo? Bom, galera, respondendo a pergunta do Pedrinho, eu vou falar um monte de palavra difícil agora, que provavelmente eu vou estar pronunciando errado, mas espero que vocês se entendam um pouquinho. O MS Harmony of the Seas é um navio de passageiros operado pela Royal Caribbean International e foi construído pela Chartiers de Atlantic em Saint-Nazaire. Beleza? As palavras difíceis acabaram. Sua construção começou em maio de 2014 e ele foi lançado ao mar em junho de 2015, realizando sua viagem inaugural em maio do ano seguinte ainda, ou seja, 2016, e sendo o maior navio de passageiros do mundo. Vamos aos números do navio. Ele é um navio tipo cruzeiro, certo? E ele pesa nada mais nada menos que quase 227 mil toneladas. A altura dele é de 70 metros e o comprimento é de 362 metros. A velocidade, para um porte dele, eu acho que até é razoável, né? Ele segue uma velocidade constante de 41 km por hora. O que impressiona nele é o número de pessoas que pode embarcar e os funcionários. A tripulação, só de tripulação, ele tem 2.300 pessoas, só para tripular ele. E o número de passageiros que ele comporta é de 6.780 pessoas. Ou seja, o trem é grande. Pai, qual é o maior avião do mundo? Bom, galera, toda criança adora avião. E qual que é o maior avião do mundo? É o Airbus A380. É uma aeronave widebody quadrimotor a jato para transporte de passageiros e cargas, ou seja, tem 4 motores nas suas asas. A fabricação dele foi feita pela EADS Airbus. Os aeroportos que recebem esse avião, que passaram a receber depois que ele foi construído, tiveram que adaptar a sua estrutura para poder receber ele com segurança. Porque é lógico que se acontecer um acidente com um avião desse porte, a catástrofe vai ser enorme. O A380 fez seu primeiro voo no dia 27 de abril de 2005 e entrou em serviço comercial em outubro de 2007 com a Singapore Airlines. O A380 tem uma cabine, para vocês terem uma ideia do tamanho já do monstro, de 478 metros quadrados de espaço utilizável, ou seja, o negócio é enorme só na cabine. E ele é 40% maior, só a cabine é 40% maior do que o segundo maior avião de passageiros, que é o Boeing 747. O A380 ele oferece uma capacidade para 525 pessoas em uma configuração de 3 classes, ou de até 853 pessoas para uma classe única e econômica. O A380 ele tem uma autonomia muito boa de viagem, chegando a 15.700 km, ou seja, ele pode viajar essa distância sem maiores percalços. E a velocidade dele também impressiona pelo tamanho, é claro, de 900 km por hora. Até o final de 2017, a Airbus já havia recebido 317 pedidos firmes e entregue 221. A maior frota está para a Emirates Airlines, que pediu já 142 unidades e já recebeu 101. O custo para se ter uma nave dessa, para você poder adquirir uma nave dessa, é de 432,6 milhões de dólares. E o maior motor do mundo? Bom, galera, é claro que eu pesquisei para responder para o Pedrinho qual é o maior motor do mundo, porém eu não vou saber pronunciar o nome desse trem esquisito. Então eu vou chamar ele carinhosamente de 14RT, mas o nome dele está aqui para vocês poderem, se quiser até tentar falar, fiquem à vontade.
Este é o maior motor turbodiesel do mundo em tamanho e capacidade volumétrica. Ele faz parte das famílias dos motores modulares RT Flex 96C e podem ter entre 6 e 14 cilindros. O de 14 cilindros já indica que é o maior. Para que eles são usados? Eles são usados para mover os maiores navios do mundo, né, os cargueiros de motor que podem carregar até 16 mil toneladas e podem medir até 400 metros de comprimento. Imagine a potência necessária para poder mover esses navios, né, pelas águas do mundo afora. Vamos aos números dele. Ele mede 13,5 metros de altura e 26,6 metros de comprimento. E ele pesa nada mais nada menos que 2.300 toneladas. O 14RT tem altura, para vocês terem uma ideia, de um prédio de 4 andares. Ou seja, um predinho aí que se encontra na sua rua é o tamanho do motor. Esse motor ele ainda tem números absurdos. Ele tem nada mais nada menos que quase 109 mil cavalos de potência e um torque de 775 mil. O suficiente para fazer um navio gigantesco com mais de 170 mil toneladas em cima dele navegar a cerca de 50 km por hora. Bom, e não parece, mas tem muita gente que já comprou esses motores. Hoje, pelo mundo, rodam cerca de 300 exemplares dele. A gente é fanista do Corinthians e eu quero saber qual é o maior estádio do mundo. O nome do maior estádio do mundo se chama 1º de Maio de Rumgrado. É um estádio monumental localizado em Pyongyang, na Coreia do Norte. Com capacidade para 150 mil espectadores, é o maior estádio do mundo. Em 29 de abril de 1995, ele comportou nada mais nada menos que 190 mil pessoas, chegando aí a sua capacidade máxima e batendo o recorde dele até hoje. O que ele sediou naquela época foi o Coliseum in Coreia, que é um evento que é organizado pela WCW. O estádio recebeu poucos eventos, ou recebe poucos eventos, por conta da Coreia ser muito fechada e não ter tanta tradição em futebol e em eventos grandes para poder estar utilizando ele. Mesmo assim, ele é usado principalmente pela seleção da Coreia do Norte e sendo mais famoso ainda em hospedar o festival Arirang entre os meses de agosto e setembro. O nome do estádio é derivado da ilha onde ele foi construído e o Dia Internacional do Trabalhador, no dia 1º de maio. Neste dia, em 1989, ele foi inaugurado. O estádio, para vocês terem uma ideia, tem 22.500 metros quadrados de construção e chega a 60 metros de altura. Possui uma estrutura de 16 arcos na cobertura dele e, mesmo grandioso, ele ainda é conhecido por lembrar, olhando de cima, uma magnólia. Vamos à próxima pergunta do Pedrinho, que tá chique. Qual que é o maior cão do mundo? Eu posso ter um desse? Bom, pessoal, para você que está curioso aí para saber qual é o maior cão do mundo e respondendo ao Pedrinho, a gente não vai ter um desse porque deve dar um trampo danado para manter um cachorro desse. É o Major, um dog alemão de nada mais nada menos que 1,25 m de altura. Ele está prestes a ser declarado como o maior cão do mundo oficialmente pelo Guinness Book. É certo que essa raça ela proporciona cachorros gigantes, afinal de contas, também pelos Guinness, os dois últimos que tinham o título de maior cão do mundo também era da mesma raça, o dog alemão. Os dois últimos cães se chamavam Zeus e o George, que infelizmente já faleceram. No caso do Major, que pleita essa vaga aí de título de maior cão do mundo, ele ostenta nada mais nada menos que do focinho até a ponta do rabo 2,14 m. É muita coisa. Ele dorme numa cama construída especialmente para ele e ele ostenta ainda ter um colchão king size. Ele consome uma dieta à base de pedaços de frango e um pouco de arroz. O casal Brian e Julie Williams, que são os proprietários deste belo dog alemão, eles dizem ainda que ele é, apesar do tamanho, totalmente inofensivo e não é capaz de matar uma mosca. Minha última pergunta: qual que é o maior gato do mundo? Bom, galera, o maior gato do mundo, respondendo a pergunta do PP, se chama Omar. Ele, quando era
filhote ele tinha o mesmo tamanho dos seus irmãos. Mas quando a Steph levou ele para a casa dela em 2013, na cidade australiana de Melbourne, ele começou a crescer demais. Quase 4 anos depois, o felino da raça Mini Coon mede 1,20 m e pode ser o maior gato doméstico do mundo. Por que ele pode ser? Porque atualmente o recordista é um gato da mesma raça e ele mede 1,18 m e vive na cidade britânica de Wakefield. O Omar normalmente ele levanta às 5 horas da manhã, toma um café da manhã com ração, depois ele passa o resto do dia fazendo nada, ou seja, ele só engorda mesmo. Mas o jantar dele é um pouco mais requintado, ele come carne de canguru, bastante comum no consumo humano lá na Austrália. Muito obrigado por ter respondido minhas perguntas. E quando os filhos de vocês perguntarem as coisas, dá uma pesquisada lá na internet para poder responder para ele e não deixar ele com dúvidas. E qualquer dúvida aí também, vocês podem mandar aí na descrição, comenta que a gente vai lá e responde. Né, Pepe? Uhum. Então manda um beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau. Aí, ó, já correu. Poder.